O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro que é fruto do teu ventre colocarei sobre o trono em teu lugar. Se teus filhos conservarem a minha aliança e os preceitos que lhes dei a conhecer, os filhos deles igualmente hão de sentar-se eternamente sobre o trono que te dei. Pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do meu repouso para sempre. Eu fico aqui, este é o lugar que preferi. De Davi farei brotar um forte herdeiro. Acenderei ao meu ungido uma lâmpada. Cobrirei de confusão seus inimigos, mas sobre ele brilhará a minha coroa. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. Deus escolheu necessitar de nós para reconquistar o reino dos céus para os seus filhos, quando esses são massacrados pelo mundo. Assim como Josaba, irmã do rei Ocosias, qualquer um de nós pode ser escolhido ou escolhida pelo Senhor para esconder alguém da ira do mundo e mais tarde reconquistá-lo para o reino de Deus. Na primeira leitura, ouvimos falar de Atália, filha do rei Acabe e de Jezabel, que, muito influenciada por Jorão, seu marido, e pelo seu filho Ocosias, introduziu mais uma vez em Jerusalém o culto a Baal. Imbuída pelo paganismo fenício de sua mãe Jezabel, Atália realizou um golpe de estado e, para assegurar a possessão do trono, tratou por começar a eliminar todos os possíveis rivais. Atália chegou a abandonar o amor familiar até o extremo de mandar matar sem piedade seus próprios netos para poder ela ocupar o trono real. Com esse assassinato da família real, Atália crê ter acabado com a dinastia do rei Davi, que significaria a ruptura da linha messiânica prometida por Deus. Mas, felizmente, quem governa verdadeiramente o mundo é o próprio Deus, pois a palavra de Deus será sempre a última palavra para a humanidade, por mais poderosa que a humanidade pareça ser. Atália não sabia que alguém havia escondido Joás, um filho pequeno do rei morto, e que seria o rei em Israel. Ao entronizar Joás para ser rei a fim de voltar a reinar a casa de Davi, o povo opta novamente por ser o povo de Deus e não o povo de Baal. Nos dias atuais, ainda há idas e voltas na fidelidade a Deus e caídas e recaídas nas idolatrias do momento. Quantos homens modernos ou pós-modernos trocam o Criador por alguma criatura para ser adorada? Muitos colocam o ouro e a prata acima de quem os criou. Em nome do Deus dinheiro, do Deus poder, alguém é capaz de eliminar os outros desta vida. Há no coração do homem uma luta perene entre fazer a vontade de Deus e a própria vontade. Por isso, muitas vezes, usamos de todos os artifícios para usurpar, para se apoderar daquilo que não nos pertence ou já não nos pertence por desígnio de Deus. No entanto, a vontade soberana de Deus se realiza apesar dos nossos esforços em desfazê-las. A rainha Atália, mãe de Ocosias, rei de Judá, desejando apoderar-se do seu trono, mandou exterminar a família real. No entanto, o que ela não imaginava era que o seu reinado iria durar pouco tempo, pois um dos filhos do rei, de nome Joás, fora salvo e mantido em segredo, e iria assumir o seu lugar de direito. Assim, anos mais tarde, Joás foi ungido rei e recebeu novamente as lanças e os escudos
de Davi. E ele foi ungido rei ainda muito criança, com 7 anos de idade, se não me engano. Muitas pessoas ainda hoje tentam apossar-se de cargos que dão prestígio, passando por cima dos outros, esquecendo que toda a autoridade aqui na terra é dada por Deus e que quando o Senhor designa alguém para assumir lugar de destaque, Ele o faz com um propósito definido. Da mesma maneira, outros tentam desvirtuar aqueles que são chamados para edificar o reino de Deus aqui na terra. De alguma forma, Deus trabalha para que a justiça seja feita. E apesar das demoras e das aparentes situações de desesperança, Ele sempre age para que seja retomado o plano previsto por Ele. Para isso, Ele se vale das pessoas, como o fez por meio de Josaba, a qual teve a iniciativa de esconder a criança que seria mais tarde rei de Judá. Somos também instrumentos do Senhor, trabalhando para que a sua justiça aconteça aqui na terra quando cooperamos com seu plano de salvação. Estar atento aos acenos de Deus é nossa missão, pois em algum momento o próprio Deus pode necessitar de nós para reconquistar o reino dos céus para os seus filhos quando estes são massacrados pelo mundo. Assim como Josaba, irmã do rei Ocosias, qualquer um de nós pode ser escolhida pelo Senhor para esconder alguém da ira do mundo e mais tarde reconquistá-lo para o reino de Deus. O Senhor quer salvar os seus filhos. Muitos Joás existem por aí expostos às investidas do inimigo. Jesus Cristo, o pão da vida, é partido e repartido em nossos altares para que, ao comungá-lo, possamos ser pão partido e repartido para os irmãos, para que possamos ser vida para os demais em vez de tirar a vida, ser causa de alegria ao invés de causar dor em nome de nossa idolatria a nós mesmos, às coisas, ao poder. Se pormos o coração em coisas que apodrecem, ele apodrecerá junto. Com efeito, não é digno do homem contentar-se com as ninharias que o mundo lhe pode oferecer. Antes, deve aspirar ao que há de mais alto, ao que lhe enobrece o coração. No Evangelho de hoje, ainda no Sermão da Montanha, Jesus nos chama a atenção para os desejos do coração humano. Para isso, ele usa a metáfora do tesouro, em referência a coisas preciosas e valiosas. Não junteis tesouros aqui na terra. É uma como que constante no Evangelho sermos lembrados desse fato. Os bens deste mundo são, por natureza, passageiros e perecíveis. O homem, porém, foi predestinado à posse das riquezas eternas. Em primeiro lugar, da bem-aventurança celeste, que consiste essencialmente na contemplação direta de Deus. Em segundo lugar, da companhia e do amor dos anjos e santos no céu. Por isso, temos de pôr o coração não no que passa, no que a traça e a ferrugem destroem, mas no que é perpétuo e duradouro, nos tesouros celestes, que ladrão nenhum pode roubá-los. Vemos às vezes pessoas muito piedosas, que rezam, que vão à missa, mas se formos investigar onde está a principal preocupação delas, veremos vidas que giram inteiras ao redor de coisas materiais, coisas mundanas, coisas tolas. Quantas ilusões esse mundo mete em nosso coração. Ah, se tivermos dinheiro. Ah, se eu tivesse uma boa carreira, um bom emprego. Aí sim, os nossos problemas estarão todos resolvidos. Se ganharmos na loteria, aí sim, estará tudo em paz.
Não é aí que está o nosso verdadeiro bem, que é onde devemos pôr o coração. Por isso, Jesus nos chama a atenção para algumas características dos falsos bens. O que é um falso bem? Falso bem, em primeiro lugar, é o que se corrompe. Diz o Senhor que existe um tesouro que pode ser corroído pela traça e pela ferrugem. São as coisas deste mundo, que em si mesmas são perecíveis. Se pormos o coração em coisas que apodrecem, o nosso coração apodrecerá junto. As coisas passam, fenecem, murcham. Não coloquemos o coração em coisas efêmeras, passageiras, mas em coisas eternas, as únicas que não passam. Ora, quem é o único em si mesmo que não passa? É Deus. Só Ele não passará jamais. Se pormos nele todas as nossas aspirações, tudo o que amamos se tornará eterno. Outra característica dos falsos bens é que eles podem ser roubados. Quando pomos nossa paz em algo que o demônio pode roubar, agitando assim o nosso coração, construímos nossa casa não em rocha firme, mas sobre a areia. Assim, qualquer acontecimento externo nos irá tirar a paz. E sim, é inevitável que os fatos da vida às vezes nos tirem a paz. As cruzes vêm, nós sofremos, isso é certo. Mas uma coisa é abraçar a cruz e com amor caminhar para o céu. Outra é pretender fugir dela sempre e acabar esmagado sob o seu peso. Se colocarmos o nosso coração em Deus, nenhuma tragédia, nenhum acontecimento deste mundo poderá tirar de nós o nosso bem maior. Quem nos separará do amor de Cristo? Recorda São Paulo, que faz em seguida uma lista de tribulações e sofrimentos. Nem a morte, nem os anjos, nem os demônios podem nos separar do amor de Cristo. Só há uma coisa capaz de fazê-lo. E o que é? Nós mesmos, com os nossos pecados. Embora Cristo nos ame sempre, se pusermos o nosso tesouro em coisas perecíveis, transformando em ídolos o que é dom de Deus, ou seja, usando os dons de Deus para nos esquecermos de quem os deu, estaremos matando o mais importante, o nosso amor a Jesus e o tesouro da graça santificante em nossas almas. Não nos iludamos. Jesus conclui o evangelho de hoje dizendo que o nosso olho precisa estar sadio. Esse olho, que é a lâmpada do corpo, se refere à fé, à capacidade de enxergar as coisas divinas, mas nos pode remeter também ao perigo do auto-engano. Nosso próprio olhar pode estar doente, de forma que nos estamos enganando a nós mesmos indo à igreja, lendo a palavra, rezando e etc. Porque dizemos, eu amo a Deus sobre todas as coisas, Ele para mim é tudo, é o meu verdadeiro tesouro, mas no nosso comportamento, no nosso agir diário, no nosso modo como vivemos, todo mundo vê que Deus está muito longe de ser a nossa primeira preocupação, o nosso primeiro empenho, o objeto de nossos verdadeiros desejos. O Evangelho de hoje nos ensina a acender uma luz verdadeira para iluminar toda a casa do nosso coração. Acendamos a luz de Cristo e nos perguntemos hoje: onde está o meu coração? Qual é verdadeiramente o meu tesouro? Desejo verdadeiramente a Deus? Ou será que desejo apenas aquilo que a traça e a ferrugem consomem e os ladrões depredam? Com efeito,
Não é digno do homem contentar-se com as ninharias que o mundo lhe pode oferecer. Antes, deve aspirar ao que há de mais alto, ao que lhe enobrece o coração, e por meio da verdadeira fé, o purifica de tudo quanto turva a imagem divina que lhe foi impressa. Colocando, pois, o nosso coração, tudo o que somos, temos e desejamos, no coração de Cristo, teremos já aqui na terra aquele tesouro preciosíssimo de que gozaremos plenamente na glória do céu. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.